Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos nessa segunda aula. Essa aula que a gente está apresentando para o mês de novembro, que é o caminho do coração. Estou muito feliz de estar fazendo essa aula, de estar completando, né, essa segunda aula, porque eu agora estou conseguindo ter a oportunidade de fazer o processo ficar mais gostoso para mim, sabe? Então, estou muito feliz de estar fazendo essa aula e, e vamos lá, vamos pro que interessa. Bom, na primeira aula, na aula de terça-feira, eu falei, né, eu dei aqui 10 passos para a gente chegar mais rápido, né? Para a gente ter mais facilidade de, de chegar nesse caminho do coração, de entender o que é o caminho do coração. Então, só vou dar falar novamente, né, os 10 passos, não vou entrar em detalhes, se vocês quiserem ouvir, por favor, escutem na primeira aula a primeira aula do podcast, que vai entrar provavelmente amanhã, a gente vai subir na plataforma. Mas vamos lá. Então, os 10 passos, né, para a gente conseguir ter esse caminho mais evidente para a gente são o seguinte. O primeiro passo é a gente escutar o nosso corpo, né? Entender que o nosso corpo é uma ferramenta e que a gente precisa dele e é fundamental a gente entender as nuances que acontecem no nosso corpo, porque com elas a gente consegue lidar com certas situações que nos colocam em alerta ou nos posicionam para determinadas coisas. Segundo tenha uma referência do passado. Essa questão que eu coloquei de ter uma referência do passado significa que aprender com os erros do passado. É você entender que coisas aconteceram na sua vida e que você vivenciou e elas devem ser aprendidas. Então, eu estou falando de coisas boas e coisas ruins, né? Então, pode acontecer de você. Normalmente, a gente aprende as lições quando elas são ruins, mas a gente também pode aprender com as boas. Então, a gente precisa entender que a gente tem que ter uma referência, assim, das coisas que aconteceram para trás, para a gente não repetir novamente. E se a gente estiver sentindo alguma coisa é, que seja que seja ruim, a gente também pode usar como referência. Três é encarar os seus medos, né? Então, todo mundo tem medo, todo mundo precisa encarar os medos para conseguir entender o mote de como é você ter o caminho do coração expandido, né? Quarto é abrir espaço para reflexão, é você refletir, passar a refletir na sua vida, entender que a reflexão é um exercício que vai trazer excelente coisas para você. Você vai começar a perceber que, ao refletir, você vai trabalhar fatores que você não trabalha atualmente, que vão melhorar certamente a sua forma de enxergar a vida. Cinco é sonhar acordado, né? Sonho acordado. O que é isso? É você ter metas, ter visões, é você buscar ter referências de sonhos para você colocar. Assim, gente, uma vida que não tem meta, que não tem um destino, não tem um objetivo, ela, em teoria, qualquer coisa que serve, qualquer coisa que acontecer, vai para ela, vai ser boa ou ruim. Então, assim, a gente tendo uma meta, a gente elimina a gente limpa a paisagem que está em volta e coloca foco na vida, né? Então, a gente precisa ter uma referência, um objetivo, uma conquista para a gente poder trabalhar isso e melhorar muito esse caminho. Segundo, sexto é praticar o seu hobby favorito. Faça atividades nas quais você se sinta bem, se sinta confortável, atividades que te remetem a coisas que você fazia na infância, que vão trazer para você o conforto, o acalanto, coisas que, né, vão trazer melhorias para você, você vai se sentir bem. Sete, derrote a crítica que vive em você. Existe um cara poderoso dentro da gente chamado ego, que ele tá assim
ele é um cara muito forte, difícil de ser vencido, você pode algumas vezes dominar ele, e ele tem um senso crítico muito forte. Então, assim, a gente precisa trabalhar a crítica na gente, não deixar, não nos criticar para tudo, para coisas bobas, entendeu? Não ter mania de ficar falando mal da gente mesmo, para a gente e para os outros, né? Isso é ruim para a gente. 8 é perceber as oportunidades. Perceba que existem oportunidades que passam na vida da gente diariamente. Ou pode não ser diariamente, mas em algum momento sempre surge uma oportunidade para alguma coisa. Então, perceba as nuances dessas oportunidades e agarre, né? E agarre as oportunidades porque elas passam e a gente às vezes não percebe, não vê e quando vê já passou a vida e não sabe o que fazer dela. 9 é decida-se, tome decisões. Toda decisão ela vai trazer ônus e bônus. E é exatamente isso que a gente vai falar agora esse é o mote da segunda aula, né? E o último é não tenha medo de errar. Então, saiba que a vida é feita de acertos e erros e você tem que estar preparado, saber que vai acontecer com você sempre e não queira ser perfeccionista porque ninguém é perfeito em todo momento, tá? Até o cara mais perfeito de todos, ele em algum momento ele desalinha, né? Ou deixa acontecer alguma coisa que possa não ser tão perfeito assim. Então, não se culpe, não tenha medo de errar, porque todo mundo erra. Bom, e aí esse foi o resumo do resumo da primeira aula, e agora a gente vai começar a segunda aula. E eu quero começar essa segunda aula falando uma frase do Abraham Lincoln. O Abraham Lincoln dizia que frequentemente é necessário mais coragem para ousar fazer certo do que temer fazer errado. E pensa nessa frase dele, né? Frequentemente é necessário mais coragem para ousar fazer certo do que temer fazer errado. Ou seja, o caminho do coração, a principal virtude para quem quer ter o caminho do coração aberto e quer fazer as escolhas corretas na sua vida, baseada no coração, a principal virtude é a coragem. Guardem isso, coragem. Por quê? Ser fiel ao seu sentimento é algo muito difícil. Difícil que eu digo no sentido de você vai precisar fazer escolhas difíceis. Tá? Muitas vezes essas escolhas difíceis pode ser abdicar de pessoas que você gosta ou sabe de estar vivendo uma situação que você acha que é boa para você passar por um lugar que pode não ser um lugar agradável no começo, mas que acreditar que passar por esse processo vai te deixar forte e vai trazer você e vai te dar o benefício de você quando chegar no final dessa floresta você abrir os olhos e ver que você está num campo de flores e um jardim maravilhoso. Então, a coragem que a gente vai falar hoje, né? Qual que é o principal, como eu falei, né? A principal virtude do desenvolver do caminho do coração é desenvolver a coragem. Então, como desenvolver a coragem para seguir os caminhos do seu coração, né? Seguir o seu coração. A primeira coisa para o desenvolvimento da coragem é você aceitar a vulnerabilidade. Aceitar que você é vulnerável a tudo e a todos. A todos que eu digo aí com restrições, mas a tudo, que eu digo a tudo. Primeiro, ser vulnerável não significa estar numa situação de vulnerabilidade, tá? Mas você aceitar que você é passível de ser vulnerável, de estar vulnerável, é importantíssimo para que você consiga entender que o caminho do coração é um caminho difícil, é um caminho de escolha bem corajosa, né? Então é o caminho da coragem. Então assim, seguir nosso coração exige coragem. Então todo mundo sabe que, especialmente quando a gente tem um pensamento racional e lógico, que
esse pensamento racional e lógico, ele pode parecer o contrário da nossa intuição. Então, assim, é normal você ter dúvidas quando você saber, como você saber se é hora de seguir o coração, né? Então, isso é normal. A resposta, ela pode ser, ela é mais simples do que parece. A gente precisa desenvolver a coragem para confiar na nossa intuição, né? A ferramenta que a gente tem para seguir um caminho do coração é a intuição. E para a gente ter a intuição e deixar a intuição falar com a gente precisa de coragem. E, além da coragem, a gente precisa. E como a gente faz para ter coragem? Vejam só, que a gente está construindo, né, um castelo aí. Então, primeiro a gente definiu que a gente precisa seguir o caminho do coração e que para seguir o caminho do coração, a ferramenta principal é a nossa intuição. A intuição, para que a intuição aflore, a gente precisa ter coragem, né, para confiar na nossa intuição e esquecer o que a mente está dizendo, que a intuição vem do coração e o que a mente fala o que vem da mente não é intuição, é o que está na mente, é outra coisa. E depois que a gente tem essa confiança da coragem, né, de desenvolver a coragem que a nossa intuição nos dá, você precisa entender que você é vulnerável, né? Que as coisas são vulneráveis, né? Que você, em algum momento, mesmo com a sua intuição afiada, você precisa entender que ao lado da intuição existe um ser que é vulnerável, né? E que ele precisa estar sempre sendo monitorado para que ele não deixe essa intuição, essa ferramenta da intuição fugir, né? Então, antes da gente falar da intuição, ou melhor, antes da gente falar da coragem, a gente precisa lembrar da definição da coragem, né? Coragem não significa ausência de medo, como muita gente acha. Na verdade, coragem é a capacidade de agir apesar do medo. Então, a origem da palavra coragem vem do latim coraticum, que significa ação do coração. Então, as pessoas acreditavam que ali residia sua bravura, né? Na época que se usava essa palavra com esse intuito, né? Ação do coração, é porque os guerreiros, os cavaleiros, eles tinham que ter coragem, porque dentro da coragem é onde reside a bravura, né? Então, para você ser um lutador forte, bravo e poderoso, muitas vezes você precisa ser bravo, né? E para você ser bravo, você precisa ter coragem. Então, ser corajoso não quer dizer que você vai fingir que as coisas ruins que não acontecem e que os riscos que passam na nossa cabeça, eles também não são ilusões. Significa que você precisa fazer uma escolha consciente e abraçar essa vulnerabilidade em nome de algo que é maior, que é importante e que vai te tornar capaz de buscar novas aspirações e de viver uma vida mais significativa. Então, assim, mais uma vez, um dos pontos que eu falei do caminho do coração, escuta os sinais, né? Entenda que você precisa desenvolver essa coisa de você ter essa facilidade de perceber que você tem que ter as referências, né? Então, o primeiro passo de você escutar a intuição é você descobrir o que você realmente quer para você, né? Seja no teu trabalho, na carreira, nos relacionamentos, enfim, para a tua vida como um todo. Nosso corpo e mente e coração, eles enviam sinais para a gente o tempo todo, mas a gente precisa estar alerta, precisa estar ligado, né? Então, tomar consciência dos nossos objetivos também a gente consegue identificar os nossos medos e aquilo que impede a gente de avançar, né? Então é importante você se conhecer, mais uma vez, né? Falando, né, do autoconhecimento. Como, vejam só como o autoconhecimento é importante. Quanto mais você se conhece, mais você percebe quem você é, o que você quer e o que você tem medo, quais são suas qualidades, seus defeitos, as suas, sabe, seus limites. Então, percebam a importância do autoconhecimento, né? Então, mais uma vez, assim, o autoconhecimento é uma ferramenta assim chave única na nossa vida, né? E aí,
Depois a gente pensa em outras situações no passado e tenta se lembrar do que aconteceu em ocasiões onde você agiu de acordo com o medo. Há grande chance de você perceber que muitas vezes o resultado foi um tipo de insatisfação ou de decepção, porque quando não, uma frustração, né? Então, assim, perceba, a gente percebe muito isso em relacionamento. A gente repete ciclos de relacionamento. A gente troca as pessoas, a gente aprende com alguns erros, mas sempre a gente acaba caindo nas mesmas coisas, né? Mudam as figuras, mudam algumas faces daquilo, mas tá tudo mesmo do mesmo ambiente ali, você não percebe que você está indo para o mesmo lugar, né? Então, assim, mais uma vez, é importante você entender o que aconteceu no passado, como eu falei, né? Ter uma referência do passado, porque aí você já identifica o medo, né? O passado aqui é a referência da identificação do medo. E depois, assim, é importante você, com essa identificação do medo, você trabalhar, né, sabendo quem você é, você trabalhar para que você consiga entender quem você é e conseguir fazer a coisa andar para você. Então, uma outra coisa que é importante, mais uma vez, abraçar a sua vulnerabilidade. Então, muitos de nós, a gente cresce achando que demonstrar vulnerabilidade é um sinal de fraqueza, quando justamente é o contrário. Isso tem muito com os homens, né? Um homem não chora, e essas coisas todas que o homem cresce ouvindo, mas que não tem nada a ver, né? O caminho para a gente se tornar mais forte passa pela aceitação do nosso medo. Então, pô, se você tem medo de altura, admite, cara, você tem medo de altura. Para que você quer ficar lutando contra isso? É só você não subir num lugar alto e ponto. Você não vai precisar enfrentar, a não ser que você queira subir, você quer pular de paraquedas, você precisa enfrentar esse medo. Aí você vai lá e trabalha para enfrentar o medo. Mas o lance o caminho para você se tornar mais forte passa pela aceitação do medo e os sentimentos do que a gente pode errar, sim, principalmente porque a gente não é perfeito, né? Então, o lance é você assumir a responsabilidade pelo erro, demonstrar dor ou tristeza quando ele sufoca e admitir que você está enfrentando um momento difícil e que precisa de ajuda. Isso é muito admirável, sabe? Muita gente hoje tem dificuldade de admitir que precisa de ajuda. Eu fico pensando assim, como é é chato, né? Você saber que a pessoa está mal, que a pessoa precisa de ajuda, mas você precisa deixar a pessoa dar o passo e a pessoa não dá o passo. Pelo contrário, a pessoa te refuga, né? A pessoa te afasta para não deixar você perceber que ela está fragilizada. Né? Então não há nada de errado com isso, né? Não tem nada de errado você pedir ajuda e ninguém vai perder o valor porque você pediu ajuda, né? Então você precisa aceitar que a sua força e a fragilidade faz parte de quem você é. Então, o que é coragem? Coragem é a capacidade de parar quando você não consegue seguir em frente e nos levar para quando a gente se sentir seguro para isso, né? Então é exatamente o que a gente tinha falado antes, né? O que eu tinha falado inicialmente da coragem, que é uma outra definição, que a coragem é algo que, para você aceitar a coragem e para você ser corajoso, você precisa aceitar que você é vulnerável, que você tem capacidades, que tem uma certa fragilidade em você. Então, assim, coragem, mais uma vez, entendam, coragem é a capacidade de parar quando não se consegue seguir em frente e nos levantar quando nos sentirmos seguros para isso. Ou seja, você precisa ter coragem para você entender que você não consegue seguir em frente e você precisa ter coragem para entender que você tem que levantar e tem que continuar, né? E, e é exatamente o que a coragem, o que a vulnerabilidade traz. A vulnerabilidade aliada é o oposto da coragem, né? A vulnerabilidade é o que te torna humano.
é o que faz você, ser humano, você ter essa capacidade de ter essa capacidade, não, é você sentir essa capacidade de ser vulnerável, né? Então, assim, coragem é um lance que todo mundo é importante trabalhar, precisa ter, e coragem também é um hábito. Então, o que, que é? Como assim, né? Como coragem é um hábito? Se você parar para pensar, sempre vai ter uma razão para você não fazer alguma coisa, né? Ah, por exemplo, eu voltei a fazer atividade física e eu faço a atividade física pela manhã. Todo dia de manhã, quando eu levanto, eu já de cara posso sair da cama e dizer 10 coisas para não fazer, né? Para não sair para atividade. Ah, que o tempo tá quente, ou que o tempo tá chuvoso, ou que eu tô com o corpo dolorido, ou que eu não tô afim, ou que, sei lá, posso dar 10 razões. Só que toda vez que você se vê diante de uma decisão, a sua mente ela precisa buscar razão para não agir, porque é a natureza dela. Ela vai te dar, ela quer te manter ali no conforto dela, naquele jeitinho. Ela não quer que você gaste energia, ela não quer que você faça nada. Então, mas quando você deixa de fazer alguma coisa, você toma uma decisão para confortar a sua mente e não se desgastar e não se cansar, você encaixa um medo, você justifica e reafirma e afirma uma insegurança. Então é preciso que você tenha em mente que a coragem é um hábito que você pratica diariamente, né? Como uma atividade física, como a própria intuição. Então, quanto mais você exercita, mais você fortalece. Então, a coragem ligada, e aí, dentro daquela pirâmide, né, daquela construção de coragem e vulnerabilidade, então você precisa entender que ali dentro a intuição, ela para você ter intuição, né, você precisa ter coragem, para você ter coragem, você precisa entender que você é vulnerável. Então, assim, você precisa exercitar esse caminho para que você fortaleça ele, para que você não deixe ele ficar fraco e aí você perde esse feeling de ter a intuição e de você conseguir, né, ir para frente, né? Então é praticamente impossível mudar, criar ou viver sem seguranças ou incertezas ou medo. É claro que eu posso dizer que você pode viver sem, né? Existem formas de. A gente tem uma filosofia hoje de tentar viver sem medo, mas somos seres humanos, somos falhos, então a gente acaba. Mas assim, é impossível, não que seja impossível, mas é difícil você mudar, ou criar, ou viver sem insegurança, sem incerteza, sem medo. Né? Então, aceitar esses sentimentos como companheiro de jornada, que deve ser respeitado, não é como um impedimento definitivo, é um ato de coragem, é uma forma de você honrar a tua intuição, né? Então, o nosso coração sempre diz a verdade, mas nós mesmos somos capazes mas somente a gente que pode ser capaz de escutar e de seguir, né? Então, é muito essa frase assim, seria muito bom se vocês pudessem anotar essa frase, guardar, entendeu? Que o nosso coração sempre diz a verdade, mas somente nós mesmos somos capazes de escutá-lo e de segui-lo. Olha só que forte isso, né? Seguir o caminho do coração é seguir o caminho da verdade, da sua verdade. E a sua verdade, com a sua verdade, você seguindo o caminho onde você tem a sua verdade, você está genuinamente inteiro, fazendo tudo aquilo da forma com que você identifica que seja melhor para você. Ou seja, você está afirmando um dos sentidos da vida, né? De você estar viver a vida do jeito que deve ser vivida, não para os outros, para você, né? Então esse é o lance de você ter coragem, né? O caminho do coração é importante você passar pela coragem, pela intuição
e saber que você tem vulnerabilidade também é importante. Então, assim, é preciso ter coragem, sabe, para viver, para amar, para ser, para estar. Então, uma qualidade tão importante que existe um dia para se comemorar é no dia 6 de maio, porque nesse dia 6 de maio você é o dia que você é o dia que você comemora a, a enfrentamento da vida, né? As coisas que, segundo o calendário, dia 6 de maio é o dia de se comemorar o, as vitórias da vida, né? As coisas que você passou e tal. Eu não sei se isso é verdade ou não, essa informação até vou precisar apurar. Mas, de qualquer forma, é um dia que se deve comemorar. É preciso você, sabe, ter coragem para viver a vida corretamente, sabe, para lutar pelo que você acredita, para você ir em frente quando parece que está tudo desmoronando. É preciso você ter coragem para fazer diferença e, e reconhecer quando você está errado. Só um momento, gente, minha voz está falhando. Então a gente acredita que a coragem é uma qualidade que nem todo mundo possui, mas que todo mundo consegue adquirir, né? Pode trabalhar com ela. Então todo mundo, sem exceção, já passou por situações que te fizeram vontade de fazer, ter vontade de fugir, de correr para não enfrentar, ou por ser sua situação dolorosa, ou que te apresentava algum perigo, né? Então, as pessoas que enfrentam essas situações são diferentes das pessoas, digamos que comuns, né? São pessoas que causam admiração e inveja. Então, ter coragem é superar o medo, né? É preciso ter coragem para reconhecer que às vezes a gente desperdiça tempo e sentimento com pessoas que não têm função, que não fazem, né? Que não dão valor, que não agregam em nada na sua vida, só estão fazendo figuração. E ainda te suga, né? Muitas vezes suga a tua energia, enfim. Então, como não desperdiçar a energia? Então, a gente desperdiça muita energia com situações e com coisas também que muitas vezes são pelo simples fato da gente não saber dizer não. Então, a gente precisa dizer não para algumas coisas, sabe? Então, e a falta de coragem, falando mais alto, sabe? Quando o não nos deixando agir com o coração. Quando você não age com o coração, você fala sim para tudo. Você não sabe dizer não. Então, você tem que tirar algumas coisas da sua vida que não te faz bem. Isso inclui amizade, isso inclui vícios e um monte de coisa, sabe? Então, assim, saber dizer não é importante nesse processo, mas e aí a gente, para fazer isso, a gente precisa. Ah, uma outra coisa também, além disso, é preciso ter coragem para você aceitar a felicidade. Sim, sim, é verdade. Quantas vezes você se boicota por medo de você ser feliz, né? Ou por você achar que não merece tanta felicidade, ou por não acreditar em você mesmo, ou pensar que essa história de ser feliz de ser feliz é sempre vai acontecer alguma coisa ruim, vai te desestabilizar, vai te causar sofrimento. Então, assim, você não precisa recuar e tentar não parecer ser feliz, sabe? Melhor você não demonstrar para não gerar inveja nos outros. Não tem nada a ver, sabe? É preciso você ter coragem, sim, para dizer que a sua entender que a sua felicidade pode incomodar os outros, os mais sensíveis, né? Mas quando você tem coragem, você muda aquilo que não tá bom e a tua vida automaticamente muda, sabe? Muda o rumo, muda a trajetória, você sai da zona de conforto e, e você entende que você precisa romper certas coisas, certos paradigmas, entendeu? É preciso você ter coragem, muita coragem para enfrentar, para entrar num relacionamento e coragem para sair dele, porque quando ele não te preenche mais, quando ele não te faz crescer, ele só te machuca. Você está ali substituindo, perdendo tempo, dando o máximo de você para uma coisa que você não está se identificando, sabe? Então,
o lance é você saber dizer não, sabe? É saber que as coisas acontecem na sua vida e nem tudo que acontece na sua vida você tem que receber de braços abertos, sabe? Pelo contrário, tem coisa que você vai passar um bom tempo ainda para entender que as coisas não são do jeito que você queria que fosse, e tudo bem, sabe? Então, o lance é você entender, aceitar que realmente o lance está, que a coisa é a coisa que você precisa, que a coragem é uma coisa que precisa estar evidente, evidenciada para você poder desenvolver o melhor de você, sabe? Então, assim, que tal você agir com mais coragem? Então, a pergunta é essa pergunta, né? Como você faz para agir com mais coragem? Como é que você age com mais coragem? Para você agir com mais coragem, você precisa agir conforme você pensa. E de acordo com a sua consciência e o seu coração, você está agindo com coragem. Então, o que que isso significa? O pensamento, a mente, ela vai te dar uns caminhos, né? Só que o que vai definir se isso que a mente te disse é algo bom para você é o coração. Então, quem manda é o coração. A mente é só uma ferramenta. Então, assim, o desafio vai surgir a todo momento. Uns menores, outros maiores, e faz parte da vida, faz parte de se viver, né? A gente é capaz de enfrentar tomando consciência da capacidade de transformar o medo num impulso de coragem e fazer a diferença. Só que algumas decisões que você sabe que vão mexer profundamente com a sua vida e exigem mais tempo e atenção. Então, nesse tipo de situação, você precisa analisar as coisas e precisa ter uma visão mais sólida, né, da perspectiva que está te apresentando ali. Então, antes de você. Então, assim, primeiro, depois de você pensar e analisar, é jogar o medo e ir para a luta, sabe? Ir em frente, porque a vida não espera. Então, se você. Pensa numa coisa, gente. Eu tô com 44. Eu já vivi, acredito eu aí que metade da minha vida, né? Então, não sei se eu vou chegar aos 100, mas acho que aos 80, 90 eu gostaria de chegar. Não sei se eu vou chegar. Mas já vivi 40 anos, então eu já, assim, 10 anos eu não sabia quem eu era. Os outros 30 eu passei continuando sabendo quem eu não sabendo quem eu era. Só no finalzinho agora, nos últimos 3 ou 4, que eu comecei a entender como é que é o rolê, sabe? Então, assim, é preciso a gente ter coragem para não desperdiçar tempo com as coisas, sabe? Ter certeza do que você está fazendo é fundamental. Mas só o tempo vai te dizer se aquilo que você fez está certo ou não. Mas as escolhas precisam ser feitas e quando você escolhe até não fazer nada, você está escolhendo. Então, tem até uma canção do Charlie Brown que fala: cada escolha é uma renúncia. Isso é vida. E é a vida mesmo. Então, cada vez que você escolhe uma coisa, você deixou de escolher outra. E se você não escolher nada, duas coisas podem acontecer. Ou alguém vai escolher por você, ou quando você não escolhe nada, você já está escolhendo não fazer nada. Então, você já escolheu alguma coisa, né? Entendeu? Eu acho que é pior você não fazer nada e deixar alguém escolher por você. E se você falar, ah, não, mas eu não quero escolher nada, então que bom, alguém vai escolher por você, ou o fato de você não escolher nada já é uma escolha, né? Uma escolha ruim, óbvio, mas é uma escolha. Então, assim, viver é muito bom, sabe? Várias experiências. Eu acabei de ser pai, minha filha vai fazer 9 meses. É uma experiência divina, única, sabe? Só quem é que sabe o que, que é. É claro que tem muita coisa, né? Vai ter muita experiência, todo tipo de emoção, riso, lágrima, choro, dor, felicidade, sonho, vivência, aprendizado, sensações, milhares de sensações, desejos, renúncia, escolhas, algumas boas, outras ruins. Mas a vida é isso, né? Então faz parte da vida a gente ter a gente ter esse leque de opções aí. Melhor do que dos animais, né? Porque os animais não têm essa noção de escolha. Eles vivem a vida deles, aí o gato vai ser sempre gato
vai morrer gato. Ele só sabe que é gato porque ele tem instinto, mas ele não tem memória, ele não sabe, não tem consciência de que é um gato. Ele, para ele, aquilo ali ele faz parte daquilo, aquilo faz parte dele. A gente ganhou um dom, né? Ganhou uma habilidade, Deus nos deu essa capacidade de viver, de refletir. Então é importante, né? De ter consciência, de ser racional. Então a gente precisa valorizar isso, sabe? Mais uma vez, cara, viver é um ato de coragem, assim, requer um conhecimento nosso espantoso, sabe, das nossas vontades, dos nossos desejos, nossos sonhos, nossas limitações. Então, as possibilidades de você acertar são enormes quando você sabe que o desejo vem do coração, sabe, que vem da alma. Então, a gente se surpreende com coragem que a gente nem sabe que tem, quando brota da nossa essência, quando a gente é mais do que. Quando a gente precisa salvar alguém, a gente vê que está lá e a gente não se joga. Quando é um filho, a gente não coloca, não faz o que tem que fazer. Então a gente é muito mais corajoso do que a gente imagina, sabe? Porque nossa mente nos limita em certas coisas, né? Coloca medos, barreiras na frente. Então a gente é um ser único com infinita capacidade, sabe? A gente é um ser em construção, a gente é alma antes de tudo. Se você acha que a coragem é para quem não tem medo, você está enganado. Coragem é para quem é forte, para quem tem força de agir, para mudar numa situação difícil, para quem quer fazer diferença, sabe? Para quem consegue ser da maneira que é, sem se importar com o que os outros vão pensar. Coragem é lutar pelo que se acredita, é ir atrás do seu sonho, é viver e correr risco, é se aventurar todo instante, como diz Guimarães Rosa, no grande sertão veredas. Ele falou o seguinte: o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta, esfria, aperta, daí afrouxa, sossega, depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Então, gente, vamos. Para a gente seguir o caminho do coração, a gente precisa colocar essa virtude para fora, que é a virtude da coragem. Então, sejam corajosos. Se você precisar de ajuda para você enxergar alguma coisa, se está com alguma dificuldade, se acha que a tua vida está complicada, manda um direct para mim, entra no meu Instagram, Luz ao Conhecimento, @Luz ao Conhecimento, me manda lá um direct, me pergunta como é que eu posso fazer para te ajudar. Seja humilde, sinta-se que saiba que você é vulnerável, assim como eu, assim como qualquer um de vocês que vão ouvir. Coragem é uma virtude, mas a gente precisa também abaixar a guarda para algumas coisas, sabe? Então, meu desejo é que vocês tenham sucesso na vida, que vocês consigam ser as melhores versões de vocês, né? Então é isso. Essa é a segunda aula, né, do Caminho do Coração. Hoje a gente falou sobre a coragem. Essa semana ainda a gente vai mandar, vou subir o podcast com essas aulas. Espero que vocês escutem e que vocês gostem. E obrigado por vocês terem assistido. Obrigado por vocês terem ficado aqui. E é isso, tá bom? Queria agradecer aí para vocês e valeu. Boa noite.